Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo entre o Moto G100 e o Motorola Edge 20. São aparelhos que têm preços relativamente próximos, né? Algo em torno de R$ 1.000, né? Separam os dois, mas muita gente acaba ficando na dúvida, porque cada um desses modelos tem um foco diferente. Então neste vídeo eu vou tentar explicar um pouquinho melhor quais as diferenças para você poder encontrar qual é a melhor opção, qual a melhor compra e qual que vai te atender de uma forma mais completa. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, primeiro ponto, sempre é importante dar uma passada em especificações técnicas e também no preço, menor preço que pode ser encontrado no Brasil, por isso que eu sempre acabo dando uma avaliada pelo Tudo Celular. Claro, existem outras ferramentas para fazer isso, até para acompanhar preço, para esperar atingir o preço mais baixo, é bom acompanhar pelo Zoom, GSM Arena, e por aí vai outras oportunidades, né, de comparativos interessantes, mas aqui dá para ver preço e especificações. Então vamos dar uma olhada aqui. O nosso Moto G100 está do lado esquerdo aqui com R$ 2.600 de menor preço, e 2.609, e o Motorola Edge 20 com 3.599. Então é mais ou menos o que eu falei, é em torno de R$ 1.000 de diferença, tá? Então, começando, eu vou passar pelo que eu acho relevante, tá, gente? Para encurtar essa história aqui de comparativo. Primeiro aqui, os dois são compatíveis com a rede 5G, não confio muito nesses números aqui do Tudo Celular, né? Mas enfim, talvez tenha alguma diferença, mas em princípio os dois são compatíveis com a rede 5G. Aqui vem a primeira diferença que eu considero significativa. Os dois têm Snapdragon, só que nós temos o Snapdragon 870 da Qualcomm no G100, enquanto no Edge 20 nós temos o 778G. Tá? Então existe sim uma diferença aí. E na performance dá para perceber que realmente eles são um pouquinho diferentes. Aqui também a Adreno, existe uma Adreno 650 contra uma 642L, também tem um pouquinho de diferença, e aqui que é uma diferença também significativa fora o processador, que é a memória RAM. Estamos falando de 12 contra 8, e também, já que estamos nesse pacote, 256 de memória interna com expansão para microSD no G100 contra 128 do Motorola Edge, o Edge 20 sem expansão, tá? Então aqui eu acho que é significativo. Então, se for avaliar embaixo do capô, o Moto G100 é um equipamento melhor, é um celular mais potente, vai te entregar mais desempenho, tá? Seguindo aqui em frente para a tela, aí obviamente a tela do G100 acaba perdendo, porque é uma IPS LCD contra uma OLED de 90 de FPS contra 144. Temos Gorilla Glass aqui no Edge 20 e não temos no G100. Então aqui nas telas não tenho o que falar, o Edge 20 está melhor. Continuando aqui, nas câmeras também dá para ver que o Edge 20 está melhor. Saímos de 64 megapixels na câmera principal para um sensor de 108 megapixels, mas por outro lado aqui nós temos um de 16 e um de 2, aqui nós temos um de 8 e um de 16. Então no conjunto, né, eu acho que acaba que o Motorola Edge 20 é superior, apesar da lente principal do G100 ser um pouco mais clarinha, é uma lente de 1.7 contra uma de 1.9, a segunda lente é 2.2 contra 2.4, mas aqui talvez seja a inversão das lentes, tá? Estabilização ótica no Edge 20 contra digital, outra vantagem aí para o Edge 20, zoom ótico de 3 vezes no Edge 20, nenhum zoom ótico no G100. Tá? Nós temos um flash LED contra um dual LED do Edge 20 e também uma câmera frontal de 32 contra uma de 16, na verdade duas de 16 no G100. Então também temos aí uma vantagem para o Motorola Edge 20 que não deve ser descartada. Aqui gravação de vídeo está muito parecido, tirando o slow motion, que no G100 é 240 fps e no Edge 20 chega a 920, tá? Mas por outro lado, é uma vantagem interessante, nós temos o Dual Hack aqui no G100. Quando eu for mostrar os aparelhos, eu vou dar uma passeada aqui pela câmera para ver se realmente não tem o Dual Hack.
mas vamos dar uma olhada. Na câmera frontal, Edge 20 grava em 4K, enquanto o nosso amigo G100 em Full HD, o que não dá para entender, porque hardware para isso o G100 tem, né? Enfim, é uma pena que ele não chega lá. Falando de Wi-Fi, chegamos aqui no máximo no G100 ao padrão AX, enquanto nós temos o padrão AC e o Wi-Fi 6, o novo padrão. Então aqui chegamos aí um pouco mais longe. E para finalizar, aqui um ponto bem interessante, o G100 ele tem 5.000 de bateria contra 4.000 do Edge 20. Então é uma briga bem interessante. Como deu para ver, nós temos o G100, na minha opinião, muito bem equilibrado, porque ele perde um pouco sim nas câmeras, mas ele ganha bem, com boa vantagem na bateria, na memória RAM e no processador. Então, no final das contas, tem que ver o que é importante para você. Tá? Se for câmera e a estética do aparelho ali, o design, vá de Edge 20. Se for performance bruta mesmo, aqui nós temos uma vantagem considerável para o G100. Tá? Então, o G100 é mais aparelho avaliando por esse lado, mas é um aparelho que vai ter a traseira ali de plástico, não vai ter uma tela OLED, ele é um aparelho ali no conjunto mais simples, mas com um motorzão embaixo do capô. Agora, com os dois aparelhos na mão, qual é a sensação de uso? Realmente tem essa diferença toda? Como é que as coisas estão rolando, né? Bom, com relação à tela, é tudo isso mesmo, a tela OLED é mais bonita, ela tem um preto muito mais bonito ali, ela entrega um brilho bonito, um contraste mais bonito, então realmente é tudo isso sim com relação à tela. Com relação, até vou travar os dois, né? Com relação à parte de desbloqueio, eles são idênticos, usam a mesma tecnologia e a performance é a mesma, tá? Não tenho do que reclamar. Os dois aparelhos são muito finos, mas é mais fininho sim o Motorola Edge 20, tá? Que é desse lado aqui, esse pretinho aqui, realmente ele tem muito mais, tem uma pegada muito mais legal, é bem mais fino, parece mais premium, mas uma coisa que não podemos deixar de lembrar, né? Aqui o G100 ele tem entrada para fone de ouvido, enquanto o Edge 20 ele vem com adaptador, graças a Deus, mas não tem como você espetar direto o fone de ouvido nele. Os dois só tem o alto-falante aqui na parte inferior e a qualidade sonora eu achei muito semelhante. Com relação aos materiais utilizados também não dá nem para comparar, realmente o Edge 20 está bem mais bonito, olha. Realmente bem legal essa parte traseira aqui dele, o acabamento é impecável, bem bonito. Aqui temos essa cor que eu acho bonito, eu acho legal, mas é bem difícil, né? Mais complicado, nem todo mundo gosta do negócio coloridão assim, puxando para o roxo e tal. E nós temos um acabamento em plástico aqui, tá? Aqui nós temos uma aparência bem melhor. Com relação às câmeras, nós temos, como eu já disse, 64 no G100 contra 108. Então o conjunto de câmeras aqui é melhor. Mas uma coisa interessante, essa câmera aqui, até eu mostrei para vocês em outro vídeo, ela tem um flash que fica ligado no modo macro, em volta da lente. Isso não tem no Edge 20 e eu achei bem legal para tirar fotos ali de coisas bem próximas, tal. É bem interessante a solução e funciona bem, é bem legal mesmo, e nós não temos no Edge 20. Aqui só para mostrar como é que fica, é disso aqui que eu estou falando, tá? É esse flash, esse LED em volta da câmera de macro. É bem útil, bem interessante e só tem no Moto G100. Então é um negócio bem legal, bem diferente, tá? Seguindo em frente aqui, com relação à performance mesmo, é que eu comentei com vocês que existe uma diferença e a diferença está aqui, ó. Aqui o Edge 20, aqui o G100 e dá para ver que existe uma performance um pouco melhor. É absurdamente melhor? É ridiculamente melhor? Não, é bem pequena até a diferença. Em single core um pouquinho maior, em multicore é menor, mas existe sim uma diferença. Então nós temos uma performance um pouco melhor no Moto G100.
é no ponto de você falar, ah, então não vale a pena pegar o Edge 20? Não, gente, está bem próximo aqui, não é uma coisa tão absurda, mas vale lembrar que existe sim uma diferença, tá? Mas não achei nada assim tão gritante, tá? E assim, a sensação de uso dos dois é muito semelhante, o software está liso nos dois. Um ponto interessante, a bateria, obviamente, como era de se esperar, no Moto G100 dura mais, dá ali, às vezes até chega um dia e meio de uso, dá um dia mais amanhã do dia seguinte, porque são 5.000 de bateria, ele praticamente não tem aquecimento nenhum, mesmo quando super exigido, então isso é bem interessante desse aparelho, parece que ele trabalha com uma folga incrível. Esse aqui, o Edge 20, por ser um pouco mais fino, você sente um pouco mais o calor, mas não é nada assim absurdo, nada que chegue a incomodar, tipo S21 Ultra quando saiu da caixa, entendeu? Quando era mais novo, nada disso, tá? Ele é um morno, um quente ali normal quando super exigido. Então assim, gostei muito dos dois e agora é aquela história, eu acho que quem procura um design diferenciado, quer uma tela OLED, uma tela melhor e quer câmeras melhores, pode ir para o Edge 20 sossegado. Se a pessoa não liga tanto ali pro design, vamos dizer, não que seja feio, tá, gente? Mas o acabamento é plástico, é diferente, tá? Pode, mas quer uma boa performance, quer pagar menos, o G100 é a melhor pedida. Lembre-se do seguinte, né, que eu mostrei aqui, a performance dos dois aparelhos é praticamente a mesma, sendo que o G100 até supera o Edge 20 ali em alguns itens interessantes, como a memória interna, por exemplo, tá? Então, e tem mais memória RAM, então em algum momento isso vai fazer diferença, tá? Por R$1.000 a menos. Então você tem que ver o que vale mais para você. Você quer uma performance um pouco melhor, você quer uma bateria melhor, vai de G100. Se você quer um design mais bonito, mais premium, uma câmera mais legal, aí você vai, e a tela OLED, obviamente, e com uma resolução bem legal, um contraste bem legal e uma tela mais rápida, né, 144 contra 90, vai de Edge 20. Mas assim, avaliando performance, a performance é muito semelhante e aquela história, vai contar o teu bolso, né? Você quer gastar um pouco menos, R$1.000 a menos, né? Considerável, né? A diferença não é pequena, você vai de Moto G100 porque ele vai te atender super bem. Claro, não é perfeito, é bom já colocar uma película, porque não tem Gorilla Glass aqui, né? Mas você vai ter um super aparelho com uma performance super legal, com mais memória RAM, com mais memória para armazenamento e com expansão para cartão SD. Enquanto que no Edge 20 você não vai ter essas coisas, mas por outro lado, você vai ter uma tela OLED, você vai ter câmeras melhores, com maior resolução, então você ganha em outros pontos. Como eu sempre digo, é muito bom ter opções. Hoje em dia eu estou muito feliz em ver empresas como a Motorola entregando opções interessantes para os consumidores. Lembre-se que aqui nos dois casos nós temos performance e processador de top de linha, memória RAM de muitos tops de linha, só que com um preço que é uma fração do preço de um top de linha. Então, obviamente, não vai ter carregamento por indução, não vai ter algumas coisas que nós temos em outros tops de linha, como o S21 Ultra. Mas você sai de 7.000, 7.500, se for o modelo top, para 3.500, para 2.600. Então, né, gente, tem que avaliar um pouquinho isso. Estamos num momento de crise, né, no país, que não sabemos quando vai terminar, com escassez de chips. Então, eu acho que não justifica pagar tanto, tá? Eu adoro aparelho top de linha, mas eu tenho olhado com muito carinho para aparelhos como esses dois modelos, porque você tem performance muito semelhante. Eu rodei o que eu quis aqui. Eu tive oportunidade de rodar o modo desk deles, né, o desktop, mas tranquilo, liso, os dois funcionam super bem e estamos falando de aparelho que custa pelo menos, nesse caso do mais caro, a metade do S21 Ultra, gente, é metade. Então, puxa, mas não tem isso, não tem aquilo. Tudo bem, gente, mas é a metade. Entendeu? Eu sinto assim no dia a dia, na performance, que o S21 Ultra não é o dobro melhor do que esse aparelho. Esse é o ponto, gente.
Tenha sempre isso em mente, não é o dobro, 2 vezes melhor em tudo, não é. Então, como isso acontece, então tem que pensar no dinheiro, tem que pensar que estamos num momento de crise e o melhor é tentar gastar da melhor forma, da forma mais consciente. E hoje, intermediários premium, como esses 2 modelos, entregam muito, gente. Então tem que ficar de olho neles. Esse aqui até é um top intermediário. Esse aqui é um intermediário premium, mas o Edge 20 é um intermediário, mas já dentro do top de linha. Então, hoje, muito bom, né? Fico muito feliz em termos opções, né, para comprar. Não vamos ficar escravos aí de sempre Samsung e Apple. Tem outras oportunidades aí com preços bem justos e com uma performance, gente, que sinceramente, depois que você começa a usar esse aparelho, você não enxerga a diferença no dia a dia, praticamente não enxerga a diferença para um top de outra marca. Você vai acabar fazendo as mesmas coisas no mesmo tempo, com a performance muito semelhante e pagando menos. Então pensem bem antes de gastar, porque não está fácil ganhar dinheiro, então é muito bom a gente usar o dinheiro com consciência. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi um comparativo e também comentários meus ali a respeito de o que vale, o que não vale a pena, né? Entre o Motorola Moto G100 e o Edge 20. Como eu disse, um ganha bastante no design, bastante na tela, tem ali especificações bem interessantes e câmeras melhores, mas por outro lado o G100 ainda continua sendo um aparelho bem interessante, apesar de ter um acabamento mais simples e câmeras até um pouco mais simples, né? Você sai de 108 megapixels para 64, mas por outro lado você tem aquele flashzinho no modo macro, tem algumas coisas bem interessantes. Então os 2 aparelhos são bem legais e eu acho que vale a pena, se você ficou na dúvida, reveja esse vídeo com calma ali para você ter certeza do que é importante para você, que não necessariamente é o que é importante para mim ou para qualquer outra pessoa. De repente esses R$1.000 de diferença vão te ajudar a pagar alguma outra coisa, alguma outra conta ou algo que pode ser importante para você, ou juntar o dinheiro mesmo. Então, de repente você está economizando aí 1/3 aí do valor, uma grana razoável, e pode empregar em outra coisa, né, gente? Então vale a pena colocar sempre na balança. Será que esses R$1.000, o que é melhor, né? Vale esses R$1.000 ou não? Então coloque isso na balança antes de fazer a escolha, mas o que eu falei, eu fico bem feliz em saber que hoje nós temos várias oportunidades interessantes com preços bem competitivos e bem abaixo aí dos preços que normalmente nós temos em tops de linha, mas com performance bem interessante, bem parruda em aparelhos que há tempos atrás eram considerados intermediários ou intermediários premium. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.